Recebi aqui uma pergunta sobre o casamento dele. Eu não sei se ele está se referindo a ele ou outra pessoa, mas vou responder. Essa pessoa era solteira? Vou ler aqui. Então, essa pessoa casou, esse homem casou com uma mulher divorciada. Essa mulher pediu o divórcio e separou do marido dela, e esse homem se envolveu nesse relacionamento aí. E a pergunta é essa. Eu vou fazer a leitura aqui do jeito que ele deixou aqui, tá bom? Pastor, me tira uma dúvida. Um certo homem casou com uma mulher divorciada, porém, esse homem nunca casou. Seu primeiro casamento foi com uma mulher divorciada. De acordo com o ensino bíblico, é um casamento que Deus não aprova? É minha dúvida. E é a seguinte: se esse homem se divorciar, ele pode casar novamente? Deixou um ponto aqui de interrogação, visto que ele se casou com uma mulher divorciada. Esse é o primeiro casamento dele. Vamos lá. Fica até o final comigo aí nesse vídeo, não pula nem um segundo. Esse vídeo aqui vai ser uma resposta para muita gente que tem dúvida. Tem gente que tem muita dúvida. Eu acredito que esse vídeo aqui vai ajudar muito. No final, eu vou recomendar outro vídeo mais profundo para você entender, para vocês aí entender como funcionava o casamento no tempo de Jesus. Eu não vou responder de boca aqui, vamos diretamente na palavra de Deus, ok? Fica até o final, assiste todo esse vídeo para vocês entenderem. Não pode pular nenhum trecho. Peço um grande favor, compartilha, curta e deixa o seu comentário aqui abaixo aqui. Esse homem se envolveu num relacionamento, mas esse relacionamento que esse homem se envolveu, essa mulher, ela já era divorciada. Ela já tinha pedido divórcio ao marido dela. Então esse homem se envolveu. E na cabeça dele, no raciocínio dele, ele acredita que o casamento dele não é válido e ele pode divorciar dessa mulher, ele vai se tornar solteiro. Automaticamente ele se torna solteiro no raciocínio dele, que deu para mim entender aqui. E ele pode então se casar com outra. Essa é a pergunta dele. Vamos para a Bíblia. Primeira coisa aqui que a gente temos que entender, pelo fato desse homem não ter se casado antes, não significa que ele está livre para pedir o divórcio e casar com outra mulher. Vamos lá, parte por parte, com muita calma, com muita paciência. Então, essa parte aqui é justamente a questão que a gente vai tratar aqui, se pode ou não. Vamos lá, tudo na tela, na lousa. Vamos para Romanos, tá aqui já tudo no jeito aqui para nós começar a entender isso aqui. Romanos 7, 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido, esta está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro homem. Mas, morto, falecido, o marido está livre da lei. E assim não será chamada adúltera, se for de outro homem. Entendeu? Então, aqui vale para mulher e vale para homem também. O apóstolo Paulo aqui está explicando que havia um documento. Na verdade, o divórcio, ele não conseguia romper aquela união, porque enquanto o marido daquela mulher estivesse vivo, ela não podia se envolver em outro relacionamento. Se ela se envolvesse em outro relacionamento, porque o marido dela vivia, então ela estava ligada ao marido dela ainda. Isso serve para os homens também. Por exemplo, se um homem casar com uma mulher e ele pedir
para separar, para divorciar, para casar com outra, enquanto a primeira esposa dele viver, então ele está ligado à primeira esposa dele. Está entendendo? Ele só estará livre da sua primeira esposa depois que ela vier a falecer. Vamos lá, vamos mais profundo aqui que você vai entender. Vamos prestar muita atenção aqui. O que Paulo ele está dizendo aqui? Paulo estabelece aqui uma condição muito clara. Enquanto ele viver, está ligada pela lei. E depois ele apresenta aqui outra situação. Morto o marido, ela está livre. Perceba uma coisa, Paulo não disse, pediu o divórcio, está livre para casar com outro homem, está livre para casar com outra mulher. Ele não falou isso. Ele disse, enquanto viver, está ligado ainda. Então, o texto bíblico, ele apresenta aqui um vínculo entre os dois enquanto estiver vivo. O que vai quebrar o vínculo, está mostrando aqui o texto, é a morte, a viuvez. Está entendendo? Ah, irmão Ezequiel, eu era solteiro, mas você se envolveu no rolo. Eu não sei se é você que se envolveu no rolo ou um amigo seu, um conhecido. Então você se envolveu, você acabou se amarrando nessa situação, talvez por falta de um pouco de conhecimento. Então você se envolveu aí e acabou enrolando toda a sua situação nesse relacionamento. Só tem duas opções. Agora, no caso, mas o texto está dizendo ali, vamos chegar lá. O conselho do apóstolo é a reconciliação. Essa reconciliação aí é para aquela pessoa que nunca foi casada. É o primeiro casamento. Por exemplo, solteiro casando com solteiro. Entendeu? Aí eles podem voltar lá e fazer uma reconciliação, caso se quiser voltar. Agora, nesse caso aí, é separar e seguir a vida sozinho. Não terminei. Vamos lá. Tem muito que aprender aqui. Ah, irmão Ezequiel, Romanos é uma analogia. O Romanos aqui 7, adiante. Eu não acredito assim. Eu acredito, dá para entender que é literal, não é analogia. Paulo foi literal aqui, naquilo que ele estava ensinando. Entendeu? Agora, depende muito da forma que você entende o texto. O texto bíblico não muda, tá? A mesma interpretação que sai dali para mim, sai para você. Agora tem gente que faz um malabarismo, uma manobra e acaba, podemos dizer, distorcendo a palavra de Deus, saindo do sentido original do texto. Entendeu? Sentido original do texto é esse aqui, essa explicação aqui. Vamos lá. Contempla aí na minha lousa aí, olha aí. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos lá. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos lá. Olha só. Praticamente repete a mesma coisa. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo. Quer dizer, a todo tempo. Seu marido viver, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aqui repete praticamente aqui quase a mesma coisa, só está confirmando que foi falado antes. Agora, eu quero que você observe aqui novamente o que Paulo diz. A mulher casada está ligada pela lei a todo tempo que seu marido viver. E depois, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser. Então, nós temos aqui a mesma lógica apresentada ali no texto. Olha aí, enquanto viver, ligada. Morreu, fica livre para se casar. Portanto, não podemos pegar o fato de um homem ter sido solteiro antes de se envolver num relacionamento, ele vai ter a liberdade de ficar solteiro e casar de novo. A Bíblia não apresenta isso.
O texto não dá essa liberdade, mas eu quero ir além. Vamos ver aqui Marcos capítulo 10, versículo 11 até o versículo 12. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e se casar com outro, adultera também. Meus irmãos, está muito claro. O homem deixou a mulher para casar com outra, adultera. Se a mulher deixar o homem, pedir o divórcio para casar com outro, adultera também. Não tem jeitinho, não tem escapatória. Para você entender tudo com mais profundidade, vai no meu vídeo, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer nesse canto aqui ou aqui, vídeo falando profundamente sobre o casamento, como funcionava as leis judaica, né, no tempo de Jesus, sobre o casamento. Você vai entender mais lá, tá bom? Então vai lá todo mundo depois que acabar o vídeo aqui. É muito forte isso, meus irmãos. O próprio Cristo reconhece isso como adultério. Ah, irmão, você fala muito sobre isso no seu canal. Vou continuar falando, porque tem muita gente abrindo os olhos através dessas mensagens aqui. Então, sempre que eu puder, não dá para ler o comentário de todo mundo, porque milhões de comentários, eu sou um só e não dá. Então, o comentário que a gente conseguir responder aqui em vídeo, se for um comentário relevante, um comentário que faz sentido, eu vou pegar o comentário e vou transformar em vídeo. Não precisa falar nome de ninguém, nada disso. Caspondo ninguém aqui não, tá bom? Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 11. Ao versículo 11, ao verso 11. Tem outra passagem aqui que a gente precisamos colocar nessa nossa conversa aqui. Ela responde aqui uma situação diferente à separação dentro do casamento. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 até o 11. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Olha só, irmãos. Está reforçando aqui mais uma vez que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O conselho aqui do apóstolo é que o marido não deixe a sua mulher, não se afaste da sua mulher, e nem a mulher, o marido. O conselho que ele está dando aqui, caso se houver a separação e eles quiserem voltar, ele está dando conselho aqui para reconciliação, para se reconciliar. Eu sei que tem situação aí que não tem como a parceira voltar, o parceiro voltar, não tem como construir o casamento de novo. Às vezes precisa separar, divorciar pode, não é proibido você pedir o divórcio. O que você não pode é se envolver num novo relacionamento. O jeitinho que eu falo aqui não tem como não entender. Não tem como, meus irmãos. Vamos se esforçar um pouquinho. Vamos se esforçar para nós aqui aprender vendo os vídeos. Esses vídeos dão muito trabalho, é estudo, é material, é hora de gravação, edição de vídeo. É só ter paciência, sentar na cadeirinha aí, tudo mastigadinho. Você só vai ter o trabalho de sentar e ouvir e aprender, absorver, né, a palavra de Deus. Então, tá muito bom. Antigamente não tinha tanta informação assim na internet. Hoje tem. Então só cai no rolo quem quiser. Não é verdade? De graça, material disponível de graça para todo mundo. Vamos lá. Deixar bem claro aqui, separar a nossa conversa aqui. Presta atenção, tá? Porque aqui existe uma diferença muito grande. Eu não quero que você mistura duas situações diferentes.
O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para pessoas que estavam casadas nessa passagem bíblica que eu acabei de ler, entendeu? E ele aconselhou a reconciliação, tá entendendo? Mas se você entrou num rolo, você casou com um homem divorciado, uma mulher divorciada, você tem que separar. Você tem que pedir o divórcio aí, a separação aí e seguir a sua vida. Porque se você continuar vivendo com a pessoa que está amarrada no outro relacionamento lá do passado, Jesus falou que isso é adultério. Não é a minha palavra. A palavra não é minha, não foi eu que escrevi a Bíblia. A palavra é de Jesus. A palavra dele não volta atrás. Não tem como voltar. A palavra de Deus não vai se adaptar a nós. A gente que temos que se adaptar à palavra de Deus, seguir os seus mandamentos. Casamento é muito sério. Casamento não é brincadeira. Então, antes de casar, vai orar, joelho no chão, pergunte a Deus se é da vontade de Deus, procure uma igreja séria que prega sobre isso, não acredita em qualquer interpretação, em qualquer pregação sobre casamento aí, vai na Bíblia, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus para te aconselhar, para te ajudar. É sério o casamento, não é brincadeira. Se você cair num rolo aí, se envolver com um homem casado, que já foi casado, está divorciado agora, você cai no rolo. Ah, irmão Ezequiel, o que essa pessoa faz então? Eu não vou inventar aqui uma solução. A gente temos que respeitar aquilo que a Bíblia ela orienta nós a fazer. Eu não vou inventar aqui uma coisa para acabar atrapalhando aí mais e mais a vida dessa pessoa. Não, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Se quer viver a palavra, se quer fazer a vontade de Deus, tem que submeter a palavra de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus. Entendeu? Se não obedecer a palavra de Deus, nem para o céu vai. É sério. Aqui eu falo a verdade. Por isso que o canal aqui não tem quase ninguém, porque aonde fala a verdade, aonde prega a doutrina, aonde prega a verdadeira palavra, aonde o caminho é estreito, pouca gente quer seguir, poucos quer se envolver, tá entendendo? Então, se existe uma situação aí matrimonial aí séria, busca aí orientação do seu pastor. Isso é muito sério, não é brincadeira. Busca orientação, conselho, vai buscar na palavra de Deus, vai buscar na oração para Deus te orientar o que você vai fazer para você se livrar desse rolo aí, tá bom? Então, eu vou responder uma coisa aqui para você, tá bom? Se o primeiro casamento daquele homem não significa que depois de um divórcio ele esteja automaticamente livre para se casar de novo, essa autorização ela não está na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala que o vínculo continua, já falei, estou falando de novo, esse vínculo ele continua enquanto o marido estiver vivo ou a mulher estiver viva. Entendeu? O próprio Cristo, ele condena esse ato da pessoa deixar o marido ou a mulher e casar de novo. Se fizer isso, quem casar com a divorciada estará em adultério, ou vice-versa. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele aconselha, se houver separação, fique sem casar, ou, caso contrário, reconcilie com a sua esposa ou com teu esposo, a tua primeira mulher que você casou, entendeu? Vou deixar mais claro aqui. Se a pessoa nunca foi casado, aqui está o homem, aqui está a mulher. O primeiro casamento. Ela não veio de um relacionamento antigo. É o primeiro casamento dela. Então, se houver separação, se eles quiserem voltar de novo, eles podem fazer o quê? Se eles quiserem, eles podem se reconciliar de novo. Agora, nesse caso aí, a mulher sai para casar com um homem que estava divorciado, o homem sai para casar com uma mulher que está divorciado, a saída é separar, cada um viver a sua vida, ou viver no rolo. Se não quiser obedecer a palavra de Deus, vai continuar no rolo.
Entendeu? Separa, segue a sua vida sozinho aí, ou, se não quiser obedecer a palavra, vai continuar no rolo. É duro, mas é libertador. Eu não troco a minha salvação por nada. Nada. Não troco por nada. A minha salvação é sagrada. Eu não abro mão do céu por nada. Casamento vai acabar, tudo aqui vai acabar. Agora, a vida eterna não. Você tem que pôr na balança e decidir o que você vai fazer. Eu vou fechar esse vídeo, deixar bem claro. Eu não estou respondendo essa pergunta aqui naquilo que eu acho. Eu acho que o irmão tem que tomar essa decisão. Não. Não é opinião minha. É Bíblia. É conselho da Bíblia. É conselho de Jesus. É conselho do apóstolo Paulo e demais homens de Deus. Ok? Não estou dizendo eu penso assim. O teólogo fulano cicrano pensa assim. Não, não é teólogo que vai me salvar, não. Não é a opinião do homem que vai me salvar, não. O que vai me dar direito à salvação é obedecer isso aqui. Está na Bíblia? Eu obedeço. Se não está na Bíblia, sai fora. Fulano pensa assim, cicrano pensa assim. Eu estou mostrando os textos bíblicos para vocês aí. Romanos 7, versículo 2 até o 3. Enquanto viver, está ligada ao marido. 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher casada está ligada a todo o tempo que o seu marido viver. O marido dela vive? Está vivo? Tá? Então, tá ligado ainda. E aqui Marco, né? Evangelho aqui de Marcos aqui, capítulo 10, versículo 11 e 12. Eu li também. Jesus aqui fala sobre deixar o cônjuge e casar com outro ou com outra. É adultério. Vai estar em adultério. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 11, se separar, se houver separação, que fique sem casar. Ou faça a reconciliação. Houve separação, fique sem casar. Ou reconcilia. Tá bom? Nesse caso aí, é separar e seguir a vida. Esse vídeo aqui não é para condenar ninguém, mas sim para abrir os olhos de muita gente. Que Deus possa ter misericórdia do meu irmão, que está nessa situação da minha irmã. Se você puder pegar esse vídeo e compartilhar, compartilha. Faça um comentário muito relevante. Comenta bastante, mas bastante. Enche de comentário relevante, comentário bom que vai agregar na vida dos irmãos, tá bom? Não deixe de comentar. Você que está vendo, deixa o seu comentário. Se o seu comentário for um comentário muito relevante, um comentário bom, a gente podemos pegar o seu comentário e responder essa dúvida aí, se tiver ao nosso alcance, tá bom? Fique na doce e perfeita paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero aqui agradecer o carinho imenso que você tem pelo canal, que você tem pela minha pessoa aqui. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Você que não curtiu, curta, dá tempo ainda, tá bom? Que Deus possa abençoar você. Você que gosta aqui do meu canal, simpatizou comigo aqui com o canal, que Deus possa recompensar os irmãos aí, tá bom? Outra coisa, os irmãos que querem semear na obra de Deus, os irmãos que querem semear nesse canal, na obra de Deus, vou deixar bem claro aqui, eu falo a mesma coisa todos os vídeos. É por livre, espontânea vontade. Você vai se tornar um membro do canal se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Você vai continuar vendo os vídeos da mesma forma. Eu abri aqui a área de membro porque tem muitos irmãos que estão pedindo, irmão, quero ser membro do canal, quero ajudar, quero semear, quero contribuir, quero ser um voluntário. Aí eu abri a área de membro para não ficar pedindo nada para ninguém aqui, porque tem uns irmãos que só misericórdia, não ajuda em nada, é avarento, tá? Só presta para perseguir, para falar o que não presta. Mas a gente vai orar por você aqui, Deus vai tratar com você. Amém? Então tá lá.
a nossa área de membro. Vou deixar o link aqui embaixo, aqui, primeiro comentário fixado aqui. Você vai se tornar um membro se você quiser. Tem as opções lá. Você vai escolher qual que fica melhor para você. E só vitória. Deus abençoe. Comenta aqui abaixo aqui. Outra coisa, estou esquecendo aqui. O nosso grupo. Você quer participar do nosso grupo? Você pode clicar no link aqui embaixo aqui e participar do grupo. Grupo totalmente fechado, ninguém manda nada, só nós que manda mensagem lá, tá bom? Então vai lá, confere e veja o outro vídeo que vai aparecer aqui, ó. Bem aqui ou aqui. Clica lá, continua assistindo os nossos vídeos. Gostou do canal? Se inscreva para receber mais vídeos edificantes. Deus abençoe. A paz do Senhor.